Aproveitar e tirar a foto. Aproveitar e tirar a foto hoje, tem bastante, pelo jeito. Né? Apresentar, Então tá. professor. Um é o Celso e o outro é o Alves. Tô vendo o Nereu e tô vendo o Cleiton. Também tô vendo o Nereu e o Bolinho. O Bolinho acho que tá querendo vazar, pelo jeito, já, hein? Tá de pé ali. É? Tá. Bom, então a gente já está gravando. Vou começar então. Ontem eu enviei para vocês um desenhozinho ali, ó, para a gente fazer uma pecinha. Acredito que vocês não chegaram ainda a tentar fazer, mas aí eu vou abrir aqui o software e a gente vai fazer junto. Aí eu vou pedir a participação de vocês aí. Vocês conseguem visualizar bem? Eu sei que por celular é um pouco complicado, né? Quem está de celular aí, eu não sei se vai conseguir visualizar legal. Quem tá de celular aí, erga a mão aí pro senhor ver aí. É. Ô, professor, Mas. mas quem fala. tiver celular pode fazer imagem. Que o professor Oi? Fica de boa, professor. Eu compartilhei a imagem no WhatsApp, né? Daí Sim, só que daí a tela do professor no celular pode dar zoom que tá vendo. Ah, eles conseguem dar zoom? Sim. Então, maravilha. Melhor ainda. É. Eu tô com o celular, tá difícil de ver. Eu vou dar o zoom aqui para ver. Mas... Tenta ver se você consegue ver esse Zoom desenho aí. dá com o dedo no meio da tela, pesado. Sim, dá para visualizar ele aí. O tamanho tá. Beleza. Então a gente tem aqui uma peça. A peça a gente já viu em sala. O diâmetro dela aqui é 80. O comprimento dela é 58. Primeira profundidade 40 aqui, ó, 15, 20, 40, 58. E a gente tem esses pontos aqui, ó. Ponto A, que seria o centro da peça, tanto em X quanto em Z. O ponto B, que seria o início do nosso chanfro aqui. O ponto C, que é o final do chanfro. O D, que é a profundidade. O E, que é um diâmetro de 45. O F, que é uma profundidade de 20 aqui em Z, com o mesmo diâmetro de 45. O G, que é uma profundidade aí de 40 em Z e um diâmetro de 55. Aí tem mais um chanfrinho aqui, ó. Então o ponto I então, tem a ver com esse chanfro do lado de lá. Então a gente vai fazer esse perfil aqui, a gente vai fazer ele dentro do nosso programa lá. Então eu vou minimizar aqui e vou abrir o software. Certo? Então a gente vai usar o quarto software de cima para baixo, para quem for instalar. Então é 1, 2, 3, quarta opção de cima para baixo e dá um iniciar. Pelo jeito não está querendo funcionar. Aí, agora abriu. Então vamos lá, a mesma coisa que eu fiz ontem, desativa a emergência, que é nesse botão vermelho aqui, então desativa a emergência. Nessa opção que tem depois do lado aqui do botão de emergência, você habilita a edição de programa. Nós temos esse botão que tem uma bolinha que é preto e branco, que é de referência. A gente referencia a máquina, pressionando no eixo Z. Depois a gente referencia a máquina pressionando no eixo X. E no eixo 4. Fecha a porta da máquina, nessa opção aqui. Estão conseguindo acompanhar? Vou tirar a máquina. Vou carregar uma peça, então. Peça a ser usinada. Material bruto. Aqui a nossa peça tem um diâmetro de quanto? 80. Diâmetro de 80 e um comprimento de 58. Então, vou colocar aqui um diâmetro de 82 e um comprimento aí de 150. E vou dar um OK.
Então a peça foi substituída. E agora eu vou colocar uma ferramenta. Nessa opção aqui, ó. Perdi minhas ferramentas. Pelo jeito, minha biblioteca deu problema. Vou ter que fechar o meu programa de novo. Tentar abrir ele de outra vez. Agora elas vieram. Vou pegar a primeira ferramenta, colocar um comprimento aí de 110, carregar na torre, na posição 1. Ok. Tudo tranquilo aí, pesado? Como é que vocês estão? Estão acompanhando aí? Estão conseguindo ver? Tá ok, professor. Você tá Sim, acompanhando. estamos acompanhando. Tá acompanhando? Tá. É que às vezes ele dá uma Tranquilo. cortada no... Se der uma cortada no vídeo aí, vocês não conseguirem visualizar, daí vocês dão um grito. Eu vou vir aqui em posicionamento rápido, ó. Então a quarta opção que tem aqui nessas guias aqui, ó, operação de máquina, posicionamento rápido. Vou vir no ponto central aqui, ó. Nesse ponto aqui, vou dar um OK. Então a nossa ferramenta se posicionou no ponto central. Não era essa que eu queria, vou ter que trocar. Vou desmontar a ferramenta e vou vir aqui e vou escolher outra opção. Aqui, agora sim, é a ferramenta que eu queria. Então esse aqui é o ponto central da nossa peça. Ela é diâmetro 0, então é x 0, e profundidade 0. Então ela está no Z0. Então eu vou vir aqui em editar, offset, setting, vou clicar aqui, eu vou vir aqui em offset, vamos digitar aqui x0, e ele me dá a opção aqui, ó, Measure. Nessa opção Measure é a opção medir. Então eu vou clicar nesse botão quadrado que tem embaixo aqui, ó. Ele vai medir e jogar o valor lá. Agora eu vou vir aqui e vou digitar Z0 e medir também. Pronto. Saúde. Ó o coronavírus aí, pesado. Vamos usar máscara aí, ó. Pronto, nossa ferramenta está zerada. Agora eu vou pegar e vou mandar em MDI, que é o terceiro botão aqui embaixo, nessa linha aqui, ó. Mandar aqui, programa aqui, nessa opção de programa, em MDI aqui de novo. Então abre a página aqui MDI. Agora eu vou mandar um comando para ela, ó, x0z1. Eob insert, e aqui embaixo é o ciclo start. Vou dar o start aqui embaixo. Não foi porque eu acho que eu não chamei o zero peça. Então vamos chamar o G54. G54, T0101. Agora eu vou mandar lá, G0, X0, Z1. Ciclo start. Opa, parou lá.
Aproximou bem da nossa peça. Está 1 milímetro de distância em Z, que eu coloquei Z positivo 1, e foi no diâmetro de X0, que às vezes X0 é o 0 peça. Agora vamos fazer o nosso programa lá então. Vamos na segunda opção aqui embaixo, que é editar, e vamos em prog, que está aqui nessa opção aqui. Em posição e prog, a gente vai em prog, e aí a gente vai escolher a opção diretório. Tá vendo aí, rapaziada? Agora eu vou criar um programa novo, ó. Dentro do diretório ali tem os nossos programas ali, ó. 001, 002, 003. Então eu vou vir aqui, vou criar um O, que é a primeira letra tem que ser O maiúsculo, e vou criar um programa. Então eu vou colocar aqui 1938. 1938. E vou dar um insert. Ele já abriu o programa para mim editar. Agora a gente tem que começar a fazer aquele nosso perfil lá, mas antes de fazer o perfil a gente tem que chamar o 0 peça. Qual que é o 0 peça, pesado? É o G o quê? G28? Não, G28. Se você pegar a apostila, vamos pegar a apostila, cadê minha apostila? G28 está na página 8, acho que é. Você quer trocar a peça, né, professor? Trocar a ferramenta? Ó, retorna os eixos para a posição de referência de troca de ferramenta, né? Esse é o G28. Ó o G54 aqui, ó. Então, nós temos que chamar o nosso 0 peça. O 0 peça aqui é o nosso G54. Então, a gente vem aqui no nosso programa e coloca G54. Pronto. Agora eu disse o quê? Opa, tá errado que tem 2G lá. Vamos deletar um G e colocar só o 54. 54, insert. Aí, agora foi. Então, o que eu estou dizendo para a máquina? Estou dizendo para a máquina que a gente vai trabalhar com o G54, que é o 0 peça 1. Agora eu tenho que chamar a ferramenta que eu quero. Vamos lá em G28, então, que é o ponto de troca de ferramenta. U, que é referente ao eixo X, então eu vou colocar 0, que é o ponto 0 de troca. E o W, vou colocar 0 também, que é referente ao eixo Z, que é o ponto de troca. Agora eu chamo a ferramenta que eu quero, que era a ferramenta 01, compensação de ferramenta 01. Pronto. Agora eu tenho que ligar essa peça, ela tem que girar a um determinado RPM. Qual que é o comando que eu uso para fazer a peça girar? Vamos lá no PDF. G96, ativa a velocidade de corte em metros por minuto. E G97 cancela a velocidade de corte em RPM. E a gente tem aqui também o G92. Ó. O G92 determina uma nova origem ou uma rotação máxima de RPM. Então eu vou colocar aqui um G92 e eu vou colocar uma RPM máxima de 2000. Para a máquina não passar disso. E vou colocar um M o que aqui? Qual que é o M que faz ela ligar no sentido horário? Lembra, Joselito? Não. O M4 liga no sentido anti-horário. Qual que liga no sentido horário? M3, rapaziada. É um M3, ó. Então eu vou colocar um M3 aqui. Vocês têm que decorar esses comandinhos básicos aí. Então o M4 liga no sentido anti-horário e aqui, nessa situação que a gente está, é um M3. Então ligou a ferramenta aí ó, no M3 no sentido anti-horário. T0101, beleza. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que aproximar a nossa ferramenta da nossa peça. Então eu vou falar para ela o quê? Eu quero trabalhar em milímetro. Qual que é o comando que faz ela trabalhar em milímetro? Aqui tem, ó, G21. Ó, eu quero trabalhar em milímetro, não quero trabalhar em polegada. Em polegada é G20, ó. Então eu vou trabalhar em milímetro. Tem que falar para ela, ó, G21. Ó, máquina, eu quero trabalhar em milímetro. Então eu coloco G21. Quero trabalhar com coordenada absoluta, eu não quero trabalhar com incremental. Então tem a opção aqui também, ó.
G90, quero trabalhar com coordenadas absolutas. Vamos lá, vamos colocar um G90 também. EOB insert. Agora, eu vou mandar ela se aproximar, ó. Vou dar um avanço máximo, então ela vai em uma velocidade de máquina total. Então, G00, cadê o G00? Posicionamento em avanço rápido. Não é um posicionamento lento, é um posicionamento rápido. Então, eu vou mandar ela em G0, X, o diâmetro é 80, né? Vamos pegar o desenho aqui, ó, G80, então eu vou mandar ela em G82 e vou mandar ela aproximar em Z5. Pronto. Eu não preciso colocar F de avanço, porque eu estou usando o avanço máximo da máquina. Então, ela vai ir no avanço que for programado lá na máquina, lá automático dela. O avanço máximo da máquina é o que ela vai andar. Daqui a pouco a gente vai programar um avanço e ela vai se deslocar devagar. Então, agora a gente precisa chamar um ciclo aí. Então, para chamar um ciclo, a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar um G... Vamos fazer um ciclo de desbaste. Ciclo de desbaste. Página, vamos ver se é na página 16. Não. 16 é rosca. Deixa eu ver onde é que tá, qual página que está o nosso ciclo de desbaste. G71. Página 25. Então vamos lá na página 25. Esse é o ciclo de acabamento. Ciclo de desbaste. Aqui, ó. Função G71. Aplicação do ciclo automático de desbaste longitudinal. A função 71, blá, 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 deve ser programada em 2 blocos subsequentes. Então, você precisa de 2 linhas subsequentes, que seria esse bloco aqui e esse bloco aqui. A gente vai usar o quê? O G71, U e R, igual ontem. Vamos lá. G71, U, que é o incremento. O U é o incremento. Quanto que nós vamos tirar por passada? 1 milímetro, eu vou colocar. E o R, que é a retração, vou colocar 1 milímetro também. Então, o que a gente fez até agora? O nome do programa, qual que é o zero peça, foi para o ponto de troca, chamou a ferramenta 1, ligou a ferramenta no RPM de 2000 RPM, disse para trabalhar em milímetro em coordenadas absolutas, que não são incrementais. E aqui, nessa outra linha, a gente aproximou num diâmetro de 82 e aproximou num Z5. Então, ela vai estar afastada da nossa peça aqui, 5 milímetros ainda. E a gente colocou o primeiro ciclo de desbaste aqui, ó, que é o G71, o incremento, que é o U, em X, e a retração, que é o retorno para dar o segundo incremento e os outros em sequência, no R. Agora tem a segunda linha do G71. Ó. G71, o P, que é o número de bloco que define o início do perfil, o Q, que é o número de bloco que define o final do perfil. O que é número de bloco? É aquele Nzinho que fica aparecendo aqui toda vez que eu crio uma linha nova. Então, vou criar uma linha nova aqui, ó, G71. O P, eu vou dizer que é 10, porque eu vou criar essa linha. O Q, eu vou dizer que é 20, porque eu também vou criar essa linha. O U é o sobremetal, aqui, ó, é o sobremetal em X. Positivo para externo e negativo para interno. Então, eu vou colocar um U aí de 0,5 e um W, que é o sobremetal em Z. Então, eu vou deixar um sobremetal em Z aqui, ó. W 0,5 também. E um F, que é o nosso avanço. Vou colocar 0,25. E vou inserir essa linha. Na linha de baixo desse ciclo, eu tenho que dizer onde começa o meu perfil. Agora eu vou começar a fazer o desenho da minha peça. Agora eu vou colocar as coordenadas que estão aqui no meu desenho, lá dentro daquele programa. Então vamos lá. Eu preciso dizer que aqui é a primeira linha que é referente ao nosso P. Então eu vou colocar um P10 aqui. Ó. N10, na verdade, né? Não é o P, é um Q, é um N10, que é referente ao P. Altera. Então, já tem o N10 ali agora. Agora eu vou colocar um G0, X0, Z0, que é a minha primeira linha do meu perfil, que é o que está aqui no desenho. X0, Z0. Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, galera? Sim.
Sim. Joselito, tranquilo? Por enquanto, sim, professor. O resto do pessoal, tranquilo? Conseguiu acompanhar? Então, Mais beleza. ou menos. Mais ou menos. Qualquer coisa, dá um grito aí. Mais ou menos. Qualquer coisa, vocês dão um grito. A linha de raciocínio é mais rápida que a nossa. Não, mas eu tô indo bem devagarzinho. Não, mas conseguiram entender tudo que eu fiz até agora? Ó? A primeira linha aqui é um O, 1938 é o nome do programa. A segunda linha é o quê, Joselito? Segunda linha, O que é a segunda linha do meu programa aqui? Ó? G54 é o quê? aproximar na É o peça lá. É o zero pés. Ele está É. dizendo assim que é o zero pés. G28 é ponto de troca de ferramenta. Então ele vai lá no ponto de troca de ferramenta e vai chamar a ferramenta 1. G92 é a rotação máxima de RPM. Qual que é o RPM? É S2000. S é o speed, né? Então 2000 de giro por minuto. E M3 para ligar no sentido de giro horário. Aí aqui eu estou dizendo para a máquina, ó, quero trabalhar em milímetro, e aqui eu quero trabalhar com coordenada absoluta. Então aqui eu estou vindo para o avanço máximo de máquina, para um diâmetro de 82 e para um Z de 5, de aproximação. E a minha primeira linha do ciclo de desbaste, que é o G71, incremento de 1 milímetro em X e retração de 1 milímetro em X e em Z. E aqui é a segunda linha, o P é referente ao nosso N que está aqui, e o Q vai ser referente ao nosso N20 que vai estar lá embaixo. O U dessa linha aqui significa o sobremetal em X, o W significa o sobremetal em Z, e o F é o avanço por volta. Então vai andar 2 décimos e meio por volta cada vez que ela der um giro. Então aqui é o primeiro ponto do nosso desenho, ó. N10, G0, X0, Z0, que é o nosso desenho aqui. Agora eu tenho que ir para um diâmetro de quanto aqui, ó, Joselito? Galera. Deixa eu ver o que mais nós temos. O Edson, o Dudu, o Jonatas. Para qual que é o diâmetro que eu tenho que andar aqui, ó? 30? Eu tenho um diâmetro, se eu tenho um diâmetro de 30, isso, é um diâmetro de 30. Só que eu tenho um chanfro. Eu tenho um chanfro de 3 milímetros. E esse chanfro é 3 milímetros por lado que eu tenho que deixar menor. Então é 30 menos 6. Para quanto que eu tenho que ir? X54. 24. 24. 24. Beleza. Então agora eu vou colocar um controle de avanço, ó, G01, X24, Z0. Por que eu não coloquei avanço nessa linha? Porque ele vai respeitar o avanço que está dentro do programa aqui em cima, ó, o F0.25 do ciclo. Eu coloquei X26, mas não é 26, é 24, né? Coloquei X26 aqui, mas é X24. Porque é 24 mais 6 para dar o diâmetro de 30. Beleza. Segundo ponto agora, eu tenho que ir para diâmetro de 30 e Z menos quanto? Menos 45 lá, professor? Não, 45 é o ângulo. É de 15? 15? É 3 milímetros. Menos 3? Menos 3, isso aí. Então vamos lá. Vou colocar um G01 de novo e vou ir para o diâmetro de 30 agora. Só que ao mesmo tempo que ele for para o diâmetro de 30, ele tem que ir para Z menos 3. Aí ele vai fazer o chanfro. Vou apertar aqui nesse botão executar para ver se aparece alguma linha lá. G71 está incorreto. Tranquilo, vamos voltar para lá. Depois a gente vê o que está errado. Maravilha. Depois que ele foi para o diâmetro de 30, ele tem que ir para uma profundidade. Qual que é a profundidade? 15. 15. Profundidade é qual eixo? Z. Z menos quanto? 45? Menos
Z menos quanto, galera? Menos 15. 15. Menos 15. Depois que ele foi para uma profundidade de 15 aqui, ele tem que ir para um outro diâmetro, para um outro diâmetro. Qual que é o diâmetro? 45? 45. Então vamos lá. O que eu coloco aqui primeiro? G01, X, 45. E qual que é o Z? O Z permanece menos 15 porque eu não aprofundei a mais na peça. Então ele continuou na mesma profundidade de 15. Ele só veio aqui desse diâmetro para esse diâmetro. Então eu vou dar um insert. Depois que ele veio para essa profundidade de 15 e um diâmetro de 45, ele vai para onde? 20? 20. Que eixo? Ele vai fazer mais 5. Mais 5. Mais 15. Então vamos lá. Ele vai mais 5, ó. De 15 para 20. Ele vai mais 5. 15 para 20 dá 5. Só que ele vai só em Z. Então vamos lá. G o que é aqui? Z menos 20. Beleza? Agora ele está exatamente nesse ponto aqui, ó, no ponto F. Ele vai sair do ponto F e vai para o ponto G. Qual é a coordenada no ponto G em diâmetro? Qual o diâmetro no ponto G, Piazada? 55. 55. E qual que é a profundidade no eixo Z? 40. 40, não é? 40. 40. Então ele vai sair desse ponto que está ali, ó, x45 e z menos 20, que é aqui, ó, x45, z menos 20, e vai para x 55 e z menos 40. Então vamos lá. G01, x 55, z menos 40. Voltando para o desenho. Depois que ele saiu do ponto G, ele tem que ir para o ponto H. Qual que é o diâmetro no ponto H? 55. O diâmetro aqui no ponto G é 55. No ponto H é quanto? Horas. Ah, no H? É, no H. Ó, se eu tenho um diâmetro maior de 80 e o meu chanfro é de 3 milímetros, tirando 80 menos 3 e menos 3, sobra quanto? 74. 74. Então vamos lá. G01, X74, Z menos 40. Que ele não aprofundou em Z. Então ele vai sair do ponto H e vai para o ponto I. Agora ele vai para o diâmetro de 80. E Z menos quanto? 40 mais quanto? Mais 6? 46? Não, 43. É 3, né? É 3. Então é G01, X80, Z menos 43. Voltando para o desenho. Então ele vai ir para x80, só que agora ele vai para uma profundidade de quanto aqui no final aqui? 55. 58. Vai do I para o J, vai para 58. Então ele vai manter em G01, x80, Z menos 58. Agora eu vou colocar um N20 e vou afastar no diâmetro um pouquinho, ó. G01. Vou colocar x82, Z menos 58. Mantive a profundidade em Z. Ciclo start. Agora, vamos dar um ciclo start só para ver se ele vai simular alguma coisa. Simulou alguma coisa aqui, ó. Tá.
Ó, ele já fez uma simulação meio próxima aqui do que vai sair lá, com essas linhas vermelhas. Beleza. Agora a gente precisa fazer o ciclo de acabamento. O ciclo de acabamento é qual? Vamos voltar lá na apostila. Se a gente tem aqui o ciclo de desbaste automático longitudinal, a gente tem aqui o ciclo de acabamento, ó, G70. O G70 ele é configurado só com uma linha, então ele não precisa de duas linhas igual ao G71. Então eu vou colocar mais uma linha lá no meu programa de G70, lá após o meu GN20, lá embaixo. Então eu venho aqui em edição, vou colocar aqui um G70, que eu quero que ele faça acabamento. Quero que ele comece na linha 10 e termine na linha 20, com um avanço aí de 0,2. Depois que ele fizer isso, eu quero que ele vá em G0, X100, para afastar do diâmetro da peça. E vou querer que ele se afaste em G0, Z150. Qual que é o comando para finalizar o programa, galera? É o M o quê? Se o M3 liga, o que desliga? M2. M30. Se o M3 liga, M30 desliga. Se o M4 liga, o M30 desliga. Então, eu vou dar um M30. Fim de programa. A nossa tabela aqui de M, aqui, nós temos o... Oi? Alguém tem uma dúvida aí? Tem bolacha aí? Que é, nego? Tô. Sério. Tô usando sim, volta 10 minutos de aula. Ah, vai mais. Vai apanhar, vai. Vai apanhar da minha unha. Ei, meu Deus do céu, o bicho vai pegar, hein? Tá. Então vamos voltar lá. Só quero ver sim, essa aí. Entrega o celular logo, rapaz. Certo, então eu configurei lá um G70, no final do nosso programa eu dei um M30, finalizou, beleza. Nós temos aqui no nosso PDF um exemplo ali dos M, mas depois a gente vê. Aqui vocês podem ver que ele está bem, digamos assim, bem folgado em relação ali à linha de desbaste, ó, por causa do nosso ponto inicial. Eu vou mostrar para vocês onde é que está o nosso ponto inicial lá no programa. Nosso ponto inicial está aqui em cima. Eu aproximei ele aqui em Z5, tá vendo? Eu vou colocar Z1, aqui, ó. Vocês vão ver o que vai mudar aqui, ó. Vou dar um cycle start aqui de novo para ver. Ó. Ele pegou esse ponto aqui como referência para fazer o nosso desbaste. Então ele pega aqui, ó, e esse ponto e faz o desbaste. Agora eu vou colocar um Z0 lá, e essas linhas aí é para diminuir mais ainda. Vamos colocar um Z0, alterar. Agora, pronto. E vamos executar esse programa. Vai lá em executar e dá um cycle start. Deixa eu tirar isso aqui para cá, tirar isso aqui para cá. O negócio é da hora, parece eu fazendo. É bem bacana, cara.
pode ver os degrauzinhos ali que ele deixa, porque ele mesmo calcula qual que é o passe, tudo certinho, quanto que ele tem que deixar. E ele simula certinho aqui o último passe também, ó. Ele vem aqui, afasta, vai lá e dá o acabamento. Perfeito. Ah, eu quero que ele usine mais rápido aí. Você vai lá e altera só um detalhezinho no nosso programa lá, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você vem em editar, vai em editar lá, programa. Lá no G71, na primeira linha, nós temos incremento, que lembra que eu falei para vocês que era incremento? Então, ó, U de 1 é incremento e R de 1 é o retorno. Então, eu vou colocar U de 1 aqui, eu vou aumentar para 2. U2, alterar. E o R eu vou alterar para 2 também, ó. Retorno de 3 eu vou colocar, alterar. E vamos trocar o bruto aqui e vamos usinar de novo. Vocês vão ver que o degrau que ele vai fazer vai ser maior, ó. O passo que ele vai dar vai ser maior. Podem ver a distância de uma linha da outra, como elas vão mudar agora. Calcula todo sozinho, né? Então é um ciclo pronto isso aí. Você só vai ter o trabalho de desenvolver todo essas linhas aí dentro da tua máquina. Professor, Só fala. você colocou 2/10 de acabamento, correto? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, ó. Não sei se você está conseguindo visualizar aqui. Aqui o U é 5 décimos de sobremetal para acabamento e o W é 5 décimos de metal para Z. O que eu coloquei foi 2 décimos de avanço por volta, né? Eu coloquei um avanço menor por volta no acabamento. Mas no acabamento aqui tem que fazer cálculo ou não? Quando você coloca as coordenadas absolutas, tipo, corretas, se você tirar o acabamento, não vai ficar menor a peça? ele calcula sozinho quanto que ele tem que, digamos assim, deixar de espaço entre uma passada e outra. Não sei se é isso que você está perguntando. Aham. Mas assim, se você colocar, vamos supor, você colocou todas as coordenadas corretas. Depois certo. você pede lá 2 décimos de acabamento. Vamos supor assim. Tirando 2 décimos de acabamento. Ele já calcula? Ele calcula tudo sozinho. Por exemplo, aqui, ó, você está vendo a primeira linha? A primeira linha é o incremento e o retorno. Essas linhas que a gente está vendo aqui, incremento e esse retorno aqui, ó. A segunda linha, essa segunda linha do G71, aqui a gente tem o sobremetal em X, então ele vai pegar essas coordenadas que a gente colocou ali e vai ficar afastado, ó. Aqui tem uma linha que está afastada, então ele calcula sozinho esse afastamento e mantém essa distância. E em Z também, se você colocar, por exemplo, valores diferentes aqui, ele vai calcular todo automaticamente. Se você colocar, por exemplo, 1 milímetro para X de sobremetal para acabamento e 1 décimo para Z, ele vai calcular tudo diferente. Vamos editar isso aqui para você ver se você entende. Eu entendi, sim. Essas coordenadas que a gente colocou aqui embaixo são as coordenadas reais que vai ter que ficar depois de pronto. Aí aqui embaixo, no G70, aí eu coloquei aqui, por exemplo, P de 10 e Q de 20. Só que o G70 ele é um ciclo de acabamento, então ele vai ir já na coordenada que a gente colocou no desenho. A coordenada que a gente digitou lá, que no caso foi esse perfil aqui para cima, esses pontos aqui, no G70 ele vai ir lá no N10 e vai ir até o N20, dando um passe de acabamento sem deixar sobremetal, com 0. E o avanço que eu coloquei aqui de F0.2 é o quanto que ele vai andar por volta. Então ele vai andar cada um giro
em 360 graus de giro da peça, ele vai se deslocar no eixo Z 2 décimos. Então, cada 1000 voltas, ele vai andar 2 milímetros, digamos assim. Então, a cada 1000 voltas, cada 1 minuto, ele vai andar um determinado valor. Compreendi. Entendeu? Beleza. Então, x0, x0, afastou, tranquilo. Agora a gente vai ter que colocar aí uma broca. Vamos fazer um furo. A gente falou de fazer um ciclo de furação hoje, né? O ciclo de furação pode ser tanto o G74 quanto o G83. Então, vamos utilizar o G83. O G74 eu não uso muito. Uso mais para ciclo de torneamento, de desbaste paralelo. Vamos usar o G83, então. Deixa eu achar aqui qual página que está. Está na página 45. Vamos lá no nosso PDF. Vamos na página 45. Deixa eu ver se é na 44. Então, na 46. Aqui. O G80, então, ele cancela o ciclo da série G83, G74, ele cancela o ciclo pronto, né, que é esse ciclo de furação. É utilizada para cancelar ciclos da série G80, ou G83 ou G85. Então, o G80 cancela. Então, depois do G83, ou do G84, ou do G85, tem que usar um G80 para cancelar ele. Quando você usa o G83, você ativa uma função que ela é modal. Beleza, então vamos lá. O que é o nosso G83? Esse ciclo permite executar furos com descarga de cavacos e permite programar um tempo de permanência no ponto final da furação. Então, quando ele chega lá embaixo, na profundidade total, ele pode parar e ficar lá um determinado período de tempo. E o ciclo funciona como? Você coloca um G83, Z, que é a profundidade final do furo, Q, que é a quantidade incremental que a ferramenta vai adentrar para dentro da peça, no caso tem que ser em milésimos de milímetro, então se for 1 milímetro tem que ser 1000 esse valor. P é o tempo de permanência no final de cada incremento. Beleza. O R é o plano de referência do início da furação, então você pode colocar lá, por exemplo, R1, ele vai se aproximar lá do Z0, vai aproximar em Z1, e F é o avanço, então avanço por volta. Então vamos lá no nosso ciclo. Primeiro a gente tem que fazer o quê? Colocar a ferramenta no nosso magazine. Então vamos lá em ferramenta. Tem aqui furação. Você digita o diâmetro, quero fazer um diâmetro de 10. Então aqui temos o diâmetro e o comprimento. Vamos deixar um comprimento de 100 milímetros. Vamos dar um OK. E carregar a ferramenta na posição 2. Aqui a gente não está vendo, eu coloquei em 2D, mas se a gente colocar em 3D de novo, pode ver que ela já vai estar aqui na posição 2 aqui, ó. Eu vou tombar a torre agora, vou em MDI, que é a terceira opção aqui. MDI, vou vir aqui em Prog e vou vir em MDI aqui. Clica aqui embaixo. Ele vai abrir essa tela. Eu vou digitar aqui T0202, insert. Agora eu vou dar um ciclo start, ele vai tombar aqui e vai chamar a ferramenta 1 na posição que eu quero de ferramenta. Tombou. Agora eu vou lá em operação de máquina, posicionamento rápido. Quero que ela vá em X0 e Z0. Então minha ferramenta já está lá no ponto. Agora eu tenho que zerar ela. Como é que eu vou fazer para zerar ela? Editar, offset. Vou vir na posição 2 aqui, ó. Vou colocar aqui X0 e medir, measure. Vou vir para a direita e vou colocar Z0 e vou vir em medir também. Já foi o valor para lá. Beleza. Agora vamos ver como é que está aqui. Posição X0, Z0. Então agora eu vou editar o nosso programa lá. Vou vir em editar programa. Editar programa.
vou ir lá embaixo, depois do nosso ciclo de desbaste, nosso ciclo de acabamento, vou tirar aquele M30 de lá, que eu não quero mais que finalize o programa. E vou fazer o quê? Vou mandar ela para o ponto de troca de ferramenta. Como que eu faço para ela ir para o ponto de troca de ferramenta? Vocês lembram? Qual que é o G que eu uso? G28. G28. 28. G28. O que eu coloco aqui? O 0W0. Que ferramenta que eu vou chamar, pesado? A broca. A broca. Qual que é o número da ferramenta? 2. 2. Com corretor 2. Chamei a ferramenta 2. Então ela fez o desbaste, fez o acabamento, foi no ponto de troca e chamou a ferramenta 2. Agora eu tenho que fazer ela girar numa determinada RPM. Vou colocar aqui S de 1000 e um M3. Agora eu vou aproximar da onde que eu vou fazer o furo. Professor, No caso, oi. a velocidade do furo depende do diâmetro da broca também, ou não? Isso, depende. Quanto menor for o diâmetro da broca, maior é o RPM. Então a velocidade de corte lá é RPM, é igual a velocidade de corte da broca, vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro. Então aqui no caso vai ser o diâmetro da broca, né? A velocidade de corte aí que a gente tem todas aquelas constantes, tanto da máquina, quanto da ferramenta, quanto do material que vai ser cortado, vai te dar aí um VC. Essa broca tem quantos milímetros? Eu coloquei 10, então vai dar aí, vamos colocar um VC aí de 200, 1000 dividido por 10 π. Vai dar, nossa, dá muito alto. Vamos fazer 10 π, 10 vezes π, 31,41. Acho que 200 é para metal duro, vai ter que ser aí um 100. Dividido por 10. Aqui, se fosse pelo cálculo, ia dar uns 3.000 RPM. Mas é que a gente tem que levar em consideração aqui, por exemplo, vamos ver se a gente consegue ver aqui. A velocidade de corte. Vamos colocar aqui VC aço rápido, que é a nossa broca. Aço rápido. O fabricante da ferramenta vai dar um VC, só que o material que a gente vai cortar, ele vai ter outro VC. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Tanto o VC da broca quanto o VC do material. E mais a máquina ainda. Então aqui, ó. As ferramentas de aço rápido não podem ser de maneira nenhuma competir com as ferramentas de carbono. Então a de carbono é bem mais, as de metais duros são bem maiores, as velocidades de corte, né? Aqui não está me dando nenhum valor em específico, mas está dizendo que o de metal do carbono pode ser de 4 a 12 vezes maior do que a de aço rápido. Então se você está furando com o material de metal duro, você pode usar 3 a 4 vezes maior a velocidade de corte do que a de aço rápido. Broca de vidia, no caso, né? No caso aqui eu coloquei 1000, mas lógico que a gente teria que fazer o cálculo certinho aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui na internet, ó. Aqui a fórmula que eu já passei para vocês, ó, VC vezes 1000, dividido por π vezes o diâmetro. Então aqui a gente tem uma opção, ó, por exemplo, ó, aço de 1020 a 1030, desbaste 25, a ferramenta de aço rápido. Então a velocidade de corte aqui, ó, é 25 a 30, e a velocidade de ferramenta de metal duro já vai para 200 a 300. Então eu vou jogar aqui um VC de 25, vai dar 25.000, dividido por π, por
Pi vezes 10. Vai dar um total de 795 RPM. Então a gente vamos fazer pelo cálculo. Está dando um RPM aqui de 700. Vamos colocar 800. 795, vamos colocar 800 RPM. Não ficou muito longe do que eu tinha imaginado. Então, depois que a gente calculou o RPM, certinho, agora a gente tem que aproximar no ponto de furação. Então, eu vou colocar um G0, X0. No caso aqui, nessa situação, eu vou utilizar uma broca, não é uma ferramenta de mandrilhar, tá? Uma ferramenta de mandrilhada aí é uma ferramenta de desbaste interno. Então, no caso, você teria que primeiro fazer a furação, depois vir com a ferramenta de mandrilhar para abrir para um diâmetro maior. Quem é torneiro convencional aí sabe que é assim que funciona, não tem como entrar direto com a ferramenta. Existem algumas ferramentas. Prossiga. Necessitaria de fazer o furo de centro ou não? Dá para fazer o furo de centro primeiro também. Só que daí ia demandar mais tempo nosso aqui, né? No convencional você tem que fazer o furo de centro, né? Sim. Ferramenta, ó, vou colocar aqui ferramenta para torno CNC, furação. Vamos ver o que aparece aqui. Existem algumas ferramentas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Vamos colocar em imagens. Que você pode entrar direto com ela no torno CNC, você entra direto com ela e ela já abre num diâmetro maior e você desloca ela para a direita ou para a esquerda. Eu acho que é uma T-Max. Vou colocar aqui, ó. Ferramenta para torno CNC T-Max. Também dá para usar no torno convencional. Ela funciona assim, quer ver? Ó, essa aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Sim. Hein, professor? Oi. Tem até vídeos de uma broca que faz furo quadrado, já viu? Já vi essa aí, eu já vi. Não cheguei a ver em mãos, né? Mas já vi esse vídeo. Mas então, aqui... No torno CNC, se colocasse uma broca dessa, faria um furo quadrado, ele em horizontal? Acho que não. Não, né? Não faria. Não faria. Vertical aqui, faria. no caso, vertical... É que vai depender, depende, eu acho que esse furo que você viu foi num centro de usinagem, não foi nem num torno. Foi num centro de usinagem. Então é outro tipo de ferramenta, né? É que eu trabalhei na Cubix aqui. Então Aham. eu já compreendo um pouquinho desses trem aí. Entendi. Então, esse vídeo que a gente viu é em centro de usinagem, é uma ferramenta específica, eu acho que para centro de usinagem. Essa ferramenta que a gente está vendo aí na tela tem dois insertos. Ela é dois insertos de metal duro ali, ó. Vocês podem estar vendo parafusado. Então ela não necessita de furo de centro. Você pode entrar direto com ela e você não precisa fazer retorno de quebra de cavaco. Você entra com ela na profundidade já final. A única coisa que você tem que fazer é calcular certinho, fazer deslocamento, deixar esse inserto, consegue fazer o furo, deslocar e abrir para um diâmetro maior. Então você consegue abrir um desbaste aí, já consegue fazer um desbaste legal com essa ferramenta aqui. Então você consegue fazer uma furação no centro, deslocar no diâmetro aqui em X e entrar com ela de novo. Se você fizer esse furo deslocado do centro no torno CNC, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, não vai dar certo para uma broca. A hora que essa peça estiver girando, ela vai fazer com que a broca torça, né, e empene e quebre. Por isso que o furo tem que ser o mais centralizado possível na peça. Já essas ferramentas aqui que são T-Max, elas já são toda robusta aqui, certinho, com saída rápida de cavaco, para você fazer a furação direta sem precisar fazer furo de centro e ainda consegue fazer um desbaste. E isso aqui é para torno CNC, eu nunca vi fazer um torno convencional, mas acredito que dá certo também. E não é RPM alto, é RPM baixo, porque o diâmetro aqui já é um diâmetro de 25 a 32 que ela vai abrir. Então já é um diâmetro bem maior.
Voltando para o nosso programa, então. A gente afastou lá para o ponto de troca, chamou a ferramenta 2, ligou no RPM, e eu vou aproximar aqui em X0 e Z10. Agora a gente vai voltar para o nosso PDF e vai ver o nosso ciclo de furação lá. O que ele pede? Ele pede G83, ele pede o Z, que é a profundidade final. Então vamos colocar lá G83. E um Z eu vou colocar menos 50. Só que o nosso Z ele não está falando para colocar em milesimal. Ó. É um Z absoluto. Milesimal é só incremento. Então vai ser o Z50, menos 50. O Q ele está pedindo valor de incremento milesimal. Vou colocar 1000. 1000 vai ser 1 milímetro. Então tem que colocar o Q. Cadê o nosso Q? Shift, segunda função Q. De 1000. Pronto. Agora o que mais que ele pede? P, tempo de permanência ao final de cada incremento. Vou colocar 0. P, cadê o nosso P? P, 0. Voltando lá, ele tem o R, plano de referência para início da furação. Seria uma aproximação incremental. Vou colocar, só que ele não está pedindo milesimal, então vou colocar 1. Que seria, no caso, R, 1 milímetro. R1. E o avanço por volta. Esse avanço por volta eu vou colocar aí 1 milímetro. Vamos colocar F de 1. Job insert. Então ele vai furar. Depois que ele furou, eu vou dar um G80 para cancelar. Então ele acionou o ciclo de furação, furou, deu um G80. E vou dar um G0, Z de 100. E vou dar um M30. Não dorme não, fica comigo. Fica online aí com nós. Vou trocar a minha peça, então agora eu vou afastar. Vai lavar a cara, toma um café. O Leonildo já dormiu já. Ah, é? Toma Vou um café minha forte peça. lá que já passa. Isso, ó, vou trocar minha peça aqui. Não gosto de café. Vamos dar um ciclo start aqui, vamos deixar o pau torar. Acabamento. Agora ela tem que sair daqui, ir lá, chamar a broca e fazer a furação. Aí, maravilha. Afastou e desligou. Certo? Vamos ver se... Ainda eu estou gravando. Maravilha. Às vezes pode ser que pare sozinho, né? Tomara que não. Agora, então, a gente já viu o ciclo de desbaste, ciclo de acabamento, ciclo de furação. Vamos fazer um ciclo aí de canal. O ciclo de canal está na página 36. Então, vamos lá na página 36 do nosso PDF. Página 36. Ciclo de torneamento. Esse aqui, ó. Ciclo de canais. Então, se você tem aí uma peça com vários canais, ou você pode estar utilizando esse ciclo aí, o G75, para fazer esses canais na sua peça. Ele também serve para fazer um ciclo de faceamento.
no diâmetro. Então, ele faceia a tua peça. Então, ele pode ir cortando, a tua máquina pode ir cortando, fechando do diâmetro maior para o diâmetro menor. Então, aqui no caso, o G75 pode ser usado para fazer esse faceamento. Ó. Então, ele parte de um diâmetro de 60, né? E 4, e vai até um diâmetro de 25, que aqui no caso é o nosso diâmetro final. Então, ele é um ciclo pronto, que você aproxima, né? Um diâmetro maior, e você colocando o teu ciclo G75, ele vai absorver aqui com um determinado incremento e vai até o diâmetro que você programa. Nós aqui no caso vamos fazer vamos fazer um ciclo de canal. Então vamos colocar aí um ciclo de canais, vamos fazer esse cara aqui do jeito que ele está aqui, né, com diâmetro de 70, e vamos estar utilizando esse ciclo que está aqui dentro. Quem instalar esse software aí na casa, quem fizer isso, pode estar seguindo a apostila aqui, ó. Essa apostila aqui, se você seguir, não precisa seguir exatamente, colocar esse 291 aqui vai dar erro. Talvez se você colocar esse G95 vai dar erro, então teria que ir tirando, né? Esse G95 não usa, esse G291 não usa, esse G96 ele reconhece, pode usar que ele funciona. G92 ele funciona. Então, se a gente copiar esse programa que está aqui, ó, dentro do nosso simulador, do jeitinho que ele está aqui, e simular o bloco do jeitinho que ele está aqui, ele vai fazer igualzinho está aqui. Então, nós vamos fazer isso dessa vez aqui. Vamos pegar e vamos dar um exemplo aqui desse aqui para vocês estarem fazendo em casa, aí, quando vocês instalar no computador de vocês. Então, vamos lá, vamos substituir essa peça. E vamos chamar uma ferramenta 3. Então, a minha peça vai ter quanto aqui? 70 por 100. Então, vamos, peça ser usinada, material bruto, ó, 70. Vou colocar aqui 150 também, porque pode pegar na placa aqui, se a gente deixar ela muito curta. Agora, vamos chamar a ferramenta 3. Então, vamos lá no nosso Magazine. Vamos procurar aqui ferramenta de canal. Vamos colocar aqui um comprimento de 100. Vamos dar um OK. Ó, a largura do nosso inserto aqui é 3 milímetros. Carregar na posição 3. Então, vamos tombar aqui para vocês verem ela ali, ó. Eu vou estar chamando ela em MDI para ela chamar no corretor a compensação de raio da ferramenta 3 e a gente poder estar acertando. Então, eu vou em MDI, aqui o botão MDI de novo. Agora eu vou chamar a ferramenta 3, T0303. E ciclo Start. Já tombou lá, ó. Nosso diâmetro é de 70. Então, eu vou mandar ela ir lá, ó, em posicionamento rápido. Agora, eu não vou mandar ela ir no centro, eu vou mandar ela ir no canto. E vou dar um OK. Então, ela posicionou lá, ó, no canto. Então, eu tenho que dizer que aqui tem o diâmetro de 70. Então, eu vou vir aqui em Offset. Vou vir aqui na ferramenta 3 e vou dizer que tem X 70. E vou em Measure, que é medir. E vou dar um medir. Ele vai jogar um valor lá. Agora eu tenho que dizer que tem Z0. Então vou digitar Z0 e vou em medir também. Pronto, já jogou o valor lá. Agora eu vou criar um programa novo. Vou em editar, programa, diretório. Vamos colocar um programa 2032. Então, a gente vai lá em O, 2032, Input, Insert. Já criou o programa novo, já tirou aquelas linhas que estavam aqui, e a gente vai fazer um programa de canal. Então, a primeira coisa é chamar o zero peça. Qual que é o zero peça que nós vamos usar? G28. Qual que é, Leonildo? Fala aí. G28 é ponto de troca de ferramenta.
G54. Isso. Aí, G54. Então, vamos chamar o 0 peça. Agora eu vou afastar a minha ferramenta aqui, ó. Ok. Não dorme, não. Nossa, Quem é que tá esse com cara sono tá aí, com ó? sono, hein? Eu chamei o meu 0 Rapaz. peça. Esse cara de Vou, feliz. vou mandar para o ponto de troca de ferramenta. Qual que é o ponto de troca de ferramenta? G28. G28. O que eu coloco aqui? U Ó, 0 W 0. Pronto, aí, ó. G28, o 0 W 0. Então ele foi para ponto 0 de troca de ferramenta, tanto para X quanto para Z. Agora eu tenho que chamar minha ferramenta. Qual que é a ferramenta que eu tenho que chamar aqui? 3. Ferramenta 3. Três. Então o que eu tenho que colocar aqui? Torneiro da aula não fala nada. Pois é. Eu tenho que ligar isso aqui em um RPM. Quanto que é o RPM? Ah, vamos colocar aí vamos deletar aqui. Vamos colocar um G92, que é o RPM máximo. Vamos colocar. Como é uma ferramenta de canal, não podemos exagerar muito no RPM. Então vamos colocar aí um 750 RPM. E se não for muito, vamos dar um M3. Nereu, tem que falar alguma coisa aí, Nereu. Não pode ficar quieto. Você é o torneiro, cara. Isso, Nereu. Participa aí, Nereu. Então, eu liguei aqui, ó. Limitei, na verdade, e liguei a minha ferramenta no sentido de corte, sentido horário. Limitei a 750 RPM no máximo. Agora, vamos lá no nosso PDF. Então, o que a gente já fez aqui? Já chamou o nosso 0 peça, já chamou a nossa ferramenta e já ligou o nosso RPM. Agora tem que aproximar aqui, ó. Vou mandar em X75, Z-33. G0, X75, Z-33. Vamos ver o que mais que pede lá. Aqui ele já começou no ciclo G75, ó, já deu o ciclo G75 com R de 2. G75, R2 é a primeira linha aqui já do nosso ciclo pronto. Ó. Então o que é o R? Retorno incremental para quebra de cavaco. Pode ver que na linha de baixo não tem R, ó, tem X, E, P, Q e F. Então R é só o retorno. Então vamos lá, vamos colocar um R. G75, R de 2. Vou deixar igual tá lá. Agora vamos para a segunda linha do G75. Ó. O que é o X? Diâmetro final do canal. O que é o Z? Posição final em absoluto. O que é o P? Incremento de corte. É em milésimos de milímetro. Então tem que ser milesimal. Se for 2 milímetros, é 2.000. O que é o Q? O Q é a distância entre os canais. Então, as distâncias entre os canais aqui é 14. Ó. Se vocês derem um zoom aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. A distância entre os canais aqui é 14. E o F é o avanço de trabalho. Então, o que ele fez aqui? Ó? Nessa linha do G75, na linha do G75, ele já jogou o X60, que é o diâmetro interno, lá no pé do canal. O Z-75 é o último canal que ele está fazendo. O P3000 é a quantidade que ele vai incrementar, ó, incremento de corte, que é 3 milímetros. Então, é 3.000, só que é 3.000 no raio. Cadê? Ó, raio. Então, é 3.000 por lado. No caso, ele vai tirar 6 milímetros no total no diâmetro. Então, de 70 para 60 são 10. Então, ele vai dar dois incrementos. Beleza. Por que ele colocou X75 Z-33? Porque é o primeiro ponto do primeiro canal. Ó. Aqui é o Z-33, é o ponto exatamente do primeiro canal. Então, como a nossa ferramenta que está zerada do lado de fora da nossa peça, o ponto que a gente tem que levar em consideração é o ponto do lado esquerdo do nosso canal, que no caso aqui já está cotado como 33.
Se o desenho tivesse cotado de uma outra forma, teria que calcular lá, se tivesse cotado do lado direito aqui, né? Aí ia dar problema, porque a gente ia ter que levar em consideração a largura do nosso inserto. Aqui o nosso canal está dando 4, só que o nosso inserto lá tem 3. Então vamos deixar o nosso canal com 3. O certo seria então depois pegar e mandar a nossa ferramenta em Z-32 e fazer novamente o ciclo. Entenderam? O cara que é torneiro aí, eu acho que entendeu um pouco, né? É. Torneiro não se o fala torneiro- nada. O torneiro tá dormindo, professor. Tá dormindo? Então Acho que vamos ele lá. saiu da aula, só pode. Saiu da aula. Então vamos lá, Torneiro já era. G75. G75, Na nossa verdade, eu segunda tô... linha. X60, que é o nosso diâmetro final. Z-75, que é a profundidade final do último canal, lá em Z. Então é Z-75. E mais. E de 3.000, que é o nosso incremento. Então vamos colocar lá. E de 3.000. 3.000 vai dar 3 milímetros de incremento no raio, então vai dar 6 no diâmetro. Q de 14.000 é o passo entre um canal e outro. Então a gente vai colocar aqui Q de 14.000. E um F, que é o avanço. Vamos colocar 0,25 por volta. EOB, insert, delete. Nossa ferramenta ela tem 3 milímetros de largura. Como a aresta do lado esquerdo da nossa ferramenta está zerado nesse ponto aqui da nossa peça, ponto mais externo, e o primeiro canal tem 33, a gente vai fazer um segundo ciclo de G75, deslocando para Z-32 e a profundidade final menos 74. E o restante vai ser tudo repetido. Então vamos lá. Terminou, eu vou pegar e vou dar um G0, X de 100. Vou dar um G0, Z menos 32. Vamos lá no nosso desenho. Então, agora eu vou voltar para o diâmetro de X75. G0, 1. X75. Z menos 32 para confirmar a coordenada. Insert. Vou dar um G75. R de 2. Vou dar um G75 de novo. Vou colocar, então, X60, que é o diâmetro. Z menos 74. P de 3.000. Q de 14.000. E um F de 0,25. Beleza. Então ele vai fazer o quê? Ele vai se posicionar 1 milímetro para a direita, porque o nosso inserto só tem 3 milímetros e aqui o nosso canal tem 4 milímetros de largura. Então primeiro ele vai fazer o nosso canal pelo lado esquerdo, vai ficar 1 milímetro de material aqui, ó, do lado direito do nosso canal. Então aqui está dizendo que é 4. Então vai ficar 1 milímetro do lado direito. Eu posicionei ele novamente em Z-32. Então nossa ferramenta vai estar tirando esse 1 milímetro do lado direito. E o passo vai ser o mesmo 14, só que ele vai parar em menos 74. Que é o que está aqui. Z-74, ponto inicial 32. E o restante uma ativa igual. Então eu vou dar um G0, X100. E vou dar um G0, Z100. E vou dar um qual que termina o programa. É o M30. Pronto. Agora a gente vai tentar simular para ver se vai dar certo. Aperta em executar. Ele já apareceu umas linhas azuis ali, ó, vocês já podem estar vendo. E vamos dar um ciclo start.
Pronto, nosso ciclo de canal. Conseguiram compreender qual que é a lógica do nosso ciclo de canal aí, galera? Entenderam como que ele funciona? Quem cala consente. Mais ou menos, o negócio é complicado. É complicado, nada. É só copiar igualzinho tá aqui, que eu mostrei para vocês. Assistem, se vocês estiverem com o programa instalado, assiste a videoaula, vê certinho ou tira um print, né, da tela enquanto a aula estiver rodando. Você pode salvar, por exemplo, um print, depois você pode colar lá e copiar do jeitinho que está aqui, fazer um programa de vocês que vai dar certinho, vai ficar igualzinho que está aqui. Então agora a gente vai fazer um G75, um ciclo de desbaste. Mais uns 10 minutinhos de aula aí a gente termina. Deixar vocês descansar um pouco. Então vamos fazer só mais esse ciclo aqui, ó, de G75, de ciclo de desbaste. Tem mais vários outros ciclos aqui que vocês podem estar utilizando, ó. G74 é um ciclo de desbaste na profundidade, ó. Então, ele desbasta em qual sentido? Ele desbasta digamos assim, ele incrementa 1 milímetro e desbasta na horizontal. Então, ele vai desbastar no sentido de Z-. Então, ele vai fazer uma usinagem em sentido de Z-, aprofundando na peça. Esse ciclo G75, ele vai para X-. Então, ele sai do diâmetro maior e vai para o diâmetro menor. Então, ele faz um sentido de profundidade no eixo X. Então, o G74 é em Z, então ele vai movimentar para Z-, e o G75 ele vai movimentar para X-. Entenderam? Os dois funcionam mais ou menos da mesma forma. Profundidade, incremento, vocês podem estar brincando aí com o simulador, e ele vai fazer para vocês isso aí. Então, a gente vai pegar aqui, então, uma peça, diâmetro de 60, e vamos manter o comprimento de 150. Então, vamos lá, vamos trocar a peça para um diâmetro de 60. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui agora, maximizar. Agora vamos criar um programa novo, então. Editar, programa, diretório. Vamos colocar aqui um programa com 2045. Então, eu vou colocar aqui O 2045, insert. Já abriu o nosso programa. Então, nossa peça vai ter um diâmetro de 60. Nossa ferramenta vai ser a ferramenta 1. Então, eu vou usar a ferramenta 1. Então, vamos lá, vamos chamar primeiro o zero peça. Qual que é o zero peça? Estão me acompanhando? Que é o G54, não, né? Isso, G54. Qual que é o ponto de troca de ferramenta? G28. 28. G28. U0, W0. Qual que é a ferramenta que nós vamos usar mesmo? A1. A1. Vamos usar o RPM aí vamos botar aí como é o metal duro, vamos colocar aí a velocidade de corte aí, deixa eu ver. Metal duro, vamos pegar a velocidade de corte de 200, então vai dar 200.000, que é VC multiplicado por 1.000, né? Dividido por π vezes o diâmetro. Então é π multiplicado pelo diâmetro da minha peça, que tem 60. Então vai dar 1.060 de RPM no diâmetro maior, só que como vai diminuindo o diâmetro para dentro da peça, o RPM tem que ir aumentando. Então nós temos que colocar aqui um G92 e limitar aí para no máximo 2.000 RPM. E vamos dar uma matriz. Beleza. Agora eu vou aproximar da minha peça, G0, X, 60, Z5. PO insert. Vamos dar uma olhada no desenho. A peça tem 60. Ele aproxima aqui, ó, num diâmetro de X64, mas ele já aproxima aqui o programa no ponto do primeiro incremento em Z. Já aproxima em Z-2.
Então a gente vai pegar e vai fazer uma aproximação em G01, X64, Z-2. E um avanço aí de 0,5. Então aqui eu já aproximei da minha peça, só que ele está fora, a ferramenta ainda está fora, e só que já está em Z-2, então a profundidade já está para dentro da peça, só em diâmetro que não. Agora a gente volta lá e vê o nosso ciclo, ó. G75, vamos dar um zoom aqui. E daí ele pede X25, que é o diâmetro final do nosso faceamento. Você pode estar usando para X0 também, tá? Se você colocar X0, ele vai estar faceando até o centro da peça. Então aqui a gente vai deixar num diâmetro de 25, diâmetro menor. Aqui é a profundidade final, em Z, menos 30. P19,5. O que é esse 19,5? 19,5 é a quantidade que ele vai incrementar no eixo X, em diâmetro. Ó. Incremento de corte no eixo X no raio, então é milésimo de milímetro. 19.500 milímetros. 60 menos 25 vai dar quanto? Vai dar 35. Dividido por 2, como é raio, né? Vai dar 17,5. Ali está 19,5. 17, 18, 19,5 por causa do X64. 19,5, Ele aproximou aqui, vai faltar mais 2 no raio, entendeu? Porque o nosso diâmetro aqui é 60. Então, se você pegar 60 menos 25, vai dar 35. Como aqui é no raio, então vai dar 17,5. Só que ainda tem mais 2 no raio e ele aproximou aqui. Por isso que ele colocou 19,5. São 2 milímetros a mais aqui que ele vai entrar até chegar no diâmetro de 25. Então aqui o total vai dar 19.500 milímetros. Q2000 é quanto que ele vai aprofundar em Z. Milésimo de milímetro. Então é a profundidade de corte por passada no eixo Z. R1 é o afastamento no eixo longitudinal para retorno ao eixo X. E o F0,2 é quanto que ele vai andar por volta. Então vai andar 2 décimos por volta. Então vamos jogar esse ciclo lá. G75. Beleza. X25, Z menos 30. X25, Z menos 30. O P é 19.500 e o Q é 2.000. P, 19.500. Só que não tem ponto. E o Q é 2.000. E mais que falta? O R1 e o F0,2. Então vamos lá, R1, que é o retorno, e o F de 0,2, que é quanto que ele vai cortar por volta. Vamos voltar no nosso PDF. Então ele afastou para um ponto de segurança e desligou. Então a gente vai fazer a mesma coisa. G00, X100, Z100. Qual que é o comando que desliga o programa? Ninguém? Se o M3 liga, qual que desliga? M30. Então vamos lá. É assim que decora, pesado. Tem que participar, assim que decora. E vamos executar o programa. Linha 8. N está incorreto. Vamos ver o que está errado aqui. Editar, programa. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. X25, Z menos 30, 19.500, 2.000. G72 eu coloquei, mas não é G72, é G75. Então vamos ver lá. G75. G75. Alterar. Aí. Agora vamos ver se ele executa. Então vocês podem estar vendo que já criou umas linhas vermelhas. Se a gente tirar aqui a peça e deixar ela transparente, ela vai mostrar ali o desbaste. Então ele vai atacar pelo diâmetro e não vai atacar pela profundidade. Então vamos aqui colocar a nossa peça.
E vamos estar executando nossas imagens aqui, ó. Já trocou de ferramenta. E ele vai fazer a nossa usinagem aqui, atacando pelo diâmetro. Tá ficando aqueles degraus lá, porque a nossa ferramenta ela é uma ferramenta aguda aqui, então é por isso que ele já está simulando até aquele degrauzinho lá na usinagem. Está ficando igualzinho como se fosse a peça realmente lá no torno sendo usinada. O certo era utilizar um outro tipo de ferramenta, ou de canal, ou uma ferramenta com um ângulo de corte diferente dessa daí. Então esse é um ciclo de desbaste. Se acaso vocês tenham uma matéria-prima que vocês tenham colocado lá no torno CNC e ela está muito grande, tem que aproximar mais do diâmetro, vocês podem estar usando um ciclo rápido aí de desbaste no diâmetro, tanto nesse sentido, quanto no sentido de ataque na profundidade, ao invés de diâmetro. Vamos dar uma editada nesse programa aqui, vamos colocar um incremento menor, e vamos colocar um passe menor aqui também, ó. Vamos colocar um Q de 1000 aqui. Vamos alterar esse Q para 1000. E vamos colocar aqui para x0. Então vamos colocar aqui x0, alterar. Só que agora o P não é mais 19.500. O P tem que ser outro valor. Então vai dar o diâmetro de 0. Vai dar 30, né? Só que como tem 2 da aproximação, então vai dar 32.000. Alterar. Vamos substituir, então, a nossa peça por um material bruto. E executar de novo. Então, vocês podem estar faceando, por exemplo, em profundidade, né? Por exemplo, até x0, né? Pode estar tirando todo esse material dali. Tirando tanto pelo diâmetro, quanto por profundidade, usando um G74. O G74 vai atacar por profundidade em Z, e esse está atacando por profundidade em X, que é o diâmetro. Então, a ideia é que vocês fizessem isso daqui na casa de vocês. Teriam que fazer o download desse software, instalar e colocar para rodar, né? E utilizando essas dicas que eu passei para vocês e fazendo. Na apostila tem os desenhos, que é essa em PDF que eu passei para vocês. Gostaria que vocês estivessem fazendo esse tipo de exercício aí para vocês ir praticando. Que a hora que voltar às aulas lá, vão ter que fazer isso no laboratório. Tomara que volte o mais rápido possível. Aqui na árvore, vocês podem estar vendo aqui, ó, que ela também tem uns comandos aqui, ó, relativo e absoluto. Então aqui esse absoluto aqui é a quantidade que ele já está em Z, e aqui o relativo é quanto que ele está em relação à máquina, né? Então aqui é uma coordenada de profundidade que ela está adentrando na peça. Vocês também podem estar mudando essa tela aqui para posição, e podem estar vendo na tela aqui os movimentos que a máquina está fazendo. Bom, galera, eu acho que hoje era isso. Espero que vocês tenham... Gostei que vocês participaram um pouco mais hoje. Nós temos aí mais semana que vem, segunda e terça. Hoje foi meio alongado aí o horário, porque a gente teve que perder um pouquinho de tempo no começo. Ô, Joselito, você conseguiu visualizar agora? Conseguiu visualizar aí onde é que vocês fizeram ou não? Pois é, o Joselito travou minha máquina. Conseguiu ver onde é que vai para zerar a ferramenta, Joselito? Um pouco, vai ter que rever a aula de novo. Eu vou ter que treinar, professor. Então, coloca o link para rodar ali,
no celular e coloca o computador para funcionar, ué. Enquanto você vai assistindo a aula de novo, você coloca o simulador para rodar. Falo isso pro resto da galera também, pode estar fazendo isso, né? Então eu vou fechar aqui. Ô, professor, Opa, prossiga. uma pergunta. No CNC tem como fazer canal de chaveta? Depende. Tem alguns tornos CNC que eles chamam, que é centro de torneamento, eles têm ferramenta acionada. Aí, essas ferramentas acionadas, elas até fazem canal de chaveta. Mas, assim, no torno CNC, canal de chaveta interno é muito difícil. Teria que fazer um canal de chaveta externo com esse tipo de usinagem. Nos tornos convencionais, quem é torneiro aí convencional, antigo, consegue fazer. Vai lá, engata uma marcha bem pesada no torno, afia uma ferramenta lá na medida e trava a placa e vai aprofundando no diâmetro e movimentando o carro sem a placa estar girando. Aí você consegue fazer um canal de chaveta, mas sofre demais, né? É muito sofrido. E normalmente é no aço mais fácil de corte, né? Tipo no ferro fundido, no alumínio ou no nylon, até consegue fazer um canal de chaveta. Mas o ideal mesmo é numa chaveteira. Mas existem centros de torneamento, vamos ver se a gente consegue pesquisar onde. Se você pesquisar na internet, você consegue visualizar esse tipo de ferramenta. Sim. Trabalhando, fazendo canal de chaveta externo. É que eu achei que era igual no convencional. A placa parada e só o carro andando. Eu não aconselho, né? Porque se força demais a máquina. A máquina dessa é cara, né? Então, eu não aconselharia. Né? Bom, tivemos uma mensagem aqui. O que tivemos aqui? O JP faz na Lima, professor Canal. Canal de chaveta Lima, não deve ser muito fácil, não. Cleiton? Cadê o Cleiton? Cleiton aí? Cleiton, se pronuncie. Ó, como o Cleiton deve estar assistindo, eu vou repetir o que eu falei ontem, galera. Ó. Cadê? Aqui. Então, foi no dia... Travou meu WhatsApp, pelo jeito. Tem um link que eu deixei para fazer o download aqui, ó. Se você tiver interesse em fazer o download do arquivo, lá no WhatsApp do grupo nosso grupo lá, AM, do terceiro módulo, tem um link que eu deixei aqui, ó, link para download do simulador. Então, ele é um link que você faz o download, aí você assiste esse videozinho, ó, que tem aqui, ele inteiro antes de fazer a instalação, ele vai te explicar passo a passo de como fazer a instalação. Aí, depois que vocês fizerem a instalação, vocês podem estar utilizando o software bem certinho. Entendeu, Cleiton? O teu microfone deve estar desligado, né? Mais tranquilo. Bom, eu vou finalizar então a gravação por aqui. Deixa eu ver quantos guerreiros sobraram aqui. Sobraram 14 comigo? Tá bom. Quando tiver 20, dá pra fazer bater a foto. Vou finalizar a gravação por aqui hoje. Sobrou então. 13 guerreiros e uma guerreira.